Então, boa noite para quem eu ainda não tinha encontrado. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde. Estão todos me ouvindo bem? Sim, perfeito. Isso, Sem Então, tá problema. ótimo, né? perfeito. Porque esse meu computador aqui, o som é um pouco diferente, é um pouquinho mais velho que o outro, então às vezes eu não tenho certeza como as coisas estão andando. Mas tudo bem. Então, meus amigos, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, sempre nesse horário das 18h10, nós realizamos o nosso estudo, que é o resumo da história do povo hebreu. E hoje nós iremos para a aula 18. Estamos agora conversando sobre a vida de Moisés, falamos sobre a libertação do povo hebreu do Egito, da terra de escravidão, falamos sobre a travessia do Mar Vermelho, e todas as coisas que implicam nisso, não é? Falamos da dificuldade que o povo teve em atravessar o deserto, e essa travessia foi feita através do caminho mais longo e não caminhos mais curtos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o porquê dessa travessia um pouco mais longa e tudo isso que implica. E aí nós falaremos também sobre a grande lei que foi recebida por Moisés para que ele repassasse para o povo e para a posteridade no Monte Sinai, que também é conhecido por Monte Horebe. Então, hoje nós vamos avançar nessa história, conhecendo um pouco mais essa saga, a saga desse povo hebreu. Então, eu vou, para iniciar, eu vou partilhar aqui o ecrã. Então, nós temos aí a nossa aula 18, está aparecendo aqui? Aula 18, resumo da história do povo hebreu. Então, vamos avançando, né? Êxodo. Nós ainda estamos falando do Êxodo. Eu vou pedir a Denise, por favor, que não esqueça de fazer aquela contagem, tá, Denise? Então, seguindo aqui a nossa. Esse é o Êxodo. O Êxodo é a história desse povo, essa história que se inicia a partir do momento que eles saem do Egito. E essa história está narrada no segundo livro da Bíblia, que o primeiro é o livro de Gênesis, o segundo é o livro do Êxodo, o terceiro é o livro do Levítico, depois nós temos Número e Deuteronômio. O livro bíblico do Êxodo está lá no capítulo 12, versículos 41 e 51, relata que os israelitas permaneceram no Egito durante séculos como escravos. Após a saída do Egito, passaram os primeiros 49 dias de liberdade no deserto, seguindo em direção ao Monte Sinai, porque esse era o plano: atravessar o Mar Vermelho, e a travessia foi realizada pelas 12 tribos, e essas 12 tribos eram descendentes de Jacó, porque nós já falamos sobre isso, né? E o plano era que essas pessoas, que era um número muito grande de pessoas, dizem que era de 5 a 8 mil pessoas, levando todos os seus bens, seus animais, seus objetos pessoais, suas riquezas, o que eles possuíam, porque quando saíram do Egito, essa foi a ideia, sair levando tudo que eles haviam conquistado. Então vamos imaginar que essa viagem não era uma viagem rápida. Também não seria uma viagem muito demorada nos padrões daquela época. Mas
Inicialmente, da saída do Mar Vermelho, onde eles atravessaram, até o Monte Sinai, talvez levasse 2 meses de viagem. E esse era o grande objetivo, chegar ao Monte Sinai, local onde ficaram aproximadamente por 1 ano, e receberam ali os 10 mandamentos. E esse foi, assim, o primeiro objetivo. O passo seguinte, depois de receberem os 10 mandamentos, no Monte Sinai, eles não ficariam ali, eles continuariam a viagem. Seria uma jornada de alguns dias, não tantos dias assim, em direção à Terra Prometida. Naquele momento, ainda conhecida como Terra de Canaã. Esse era o nome da terra que o Senhor havia prometido ao povo de Israel, a Terra de Canaã. Esse era o nome antigo, era o nome dela, tradicional. Depois ela vai mudar de nome. Que deveria ser conquistada e dividida entre as tribos formadoras do povo, justamente as 12 tribos de Israel. Então, estava tudo armadinho, tudo planejadinho. Né? Seria aquela viagem tranquila, que levaria, vamos dizer, uns 2 anos, ou mais ou menos isso, desde o momento que eles atravessam até chegar à Terra Prometida, uns 2 anos, um tempo até aceitável para a época, devido a toda aquela situação, o número de pessoas atravessando o deserto. 2 anos, 2 anos e meio, um tempo razoável. A maioria a pé, pelo deserto, um tempo razoável. Tudo estava muito bem planejado. Mas nós sabemos que não foi assim que ocorreu. Né? Não foi com essa agilidade, nem com essa tranquilidade planejada, imaginada por Moisés, que tudo aconteceu. Nós sabemos, como vimos na aula passada, que havia um caminho a ser percorrido, um caminho rápido, mas Deus decide que o povo iria fazer um caminho mais longo, com mais dificuldades, com mais dureza, e um caminho onde uma série de questões teriam que ser abordadas. Mas o porquê dessa mudança de ideia do Senhor? Reparem, nós estamos aqui falando de um Deus, é o Deus apresentado pelo povo hebreu para o mundo. Mas pelas características desse Deus, nós percebemos que é um Deus assim, um pouco cheio de ideias, não é? Um Deus assim um pouco estranho, muda de ideia, resolve outra coisa. Então nós já sabemos isso. Por quê? Porque esse Deus que era apresentado por Moisés ao mundo era um Deus antropomórfico. Então não era o Deus verdadeiro, o Deus Pai Criador. Era um espírito enviado pelo Senhor, vamos dizer assim, o orientador espiritual daquele povo, Yahvé. E ele tinha outros nomes também. Muitas vezes ele vai ser identificado por outros nomes. Um espírito que tinha um conhecimento maior, mas ainda ligado a certas questões humanas. Então, podemos dizer, foi um dia um homem, esse espírito, desencarnou, é claro, como todos nós, no plano espiritual, né, fez conquistas e agora tem essa missão. Mas ele ainda é ligado a certas questões humanas, não é? Então, ele toma uma certa atitude e nós vamos hoje
entender o porquê dessa viagem que poderia ter se realizado entre 2, no máximo 3 anos, levou historicamente, como conta a história, a cultura hebraica, 40 anos. Mudança de roteiro. Mas um fato inesperado mudou o curso dos fatos. Yahvé procurou Moisés e recomendou a Moisés enviar homens para, tipo como batedores, com o objetivo de explorar a terra de Canaã que Deus prometera aos filhos de Israel. Então ele procurou Moisés e disse assim: eu vou indicar a você o nome de 12 homens, porque são 12 tribos, cada homem de uma tribo. Esses homens que eu vou indicar partirão à frente do grande grupo, que vai devagarzinho. Vocês ficarão próximo da fronteira dessa nova terra, terra de Canaã, mas não entrarão nela. E esses 12 homens serão tipo espiões, batedores. Eles têm a missão de explorar a terra de Canaã, verificar a população que vive lá, a língua que fala, os costumes, se são povos armados, são povos bélicos, são povos camponeses, fazer todo um relatório. Depois, vocês voltarão, esses homens voltarão e prestarão conta dessa exploração que eles fizeram. E assim Moisés fez. Pegou a lista de nomes que Deus indicou, mandou chamar esses homens, deu suas ordens e mandou que esses homens fossem. Eles foram e durante 40 dias percorreram a terra. E depois de 40 dias, prestem atenção, depois de 40 dias, trouxeram um relato desfavorável à conquista. O retrato que eles trouxeram foi o seguinte: é uma tarefa quase impossível conquistar essa terra. O povo ficou revoltado com Moisés. Que história é essa? Olhe para o nosso grupo. Nós vamos entrar nessa terra com homens, mulheres, crianças e idosos. Nós seremos massacrados, nós seremos destruídos. De jeito nenhum. Isso causou uma verdadeira revolta. E aí, Deus, esse Deus entre aspas, ao perceber aquela revolta que se instalou ali, e pela recusa dos israelitas em confiar na promessa divina da conquista da terra, né, decidiu que esses homens que estavam ali, próximo à entrada, retornassem para o deserto. E os castigou a fazer, permanecerem, não permanecerem, os castigou a buscar um novo caminho para a terra. Um caminho muito mais longo, muito mais árido. Então, e pela recusa dos israelitas em confiar na promessa divina da conquista da terra, foi a permanência de 40 anos no deserto até o florescimento de uma nova geração. Então, a punição pela falta de fé, porque o Senhor havia prometido para eles aquela terra. O Senhor tinha dito, antes deles atravessarem o Mar Vermelho, lembra quando Moisés disse assim: o Senhor falou que nós podemos ficar tranquilos, que Ele vai resolver tudo para a gente? Porque há uma promessa de que essa terra será nossa. E o Senhor disse: não, não, não. Não é bem assim. Moisés, diga ao povo que marche. Eu darei a proteção, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês precisam caminhar. Vocês precisam buscar essa salvação. Vocês precisam buscar essa terra. E aí eles confiaram, atravessaram.
Aí, logo que atravessaram, vão encontrar os amalequitas, que estarão lá, um povo mais ou menos chamado de ratos do deserto, né? Que atacavam os que ficavam para trás desse grupo que estava caminhando pelo deserto, iniciando a viagem. Aqueles retardatários, aqueles que caminhavam mais devagar, os mais lentos, nós falamos sobre isso. E aí trava-se a primeira grande batalha desse povo hebreu contra os amalequitas. E ali tem uma outra colocação, que Moisés fica no alto do morro, de uma pedra, com os braços levantados. E como é muito velho, já idoso, 2 homens, cada um sustenta o braço dele, um dos braços. Então, enquanto ele está com os braços levantados, olhando para o alto, aquilo representa o pedido de ajuda do Senhor. O Senhor envia ajuda. Então, os homens, ao perceberem a ajuda que vem do alto, o que eles fazem? Eles lutam, eles batalham para conquistar o que desejam. Quando Moisés para de elevar o pensamento alto e abaixa a cabeça, os homens param de receber ajuda divina, e aí a luta, a batalha começa a ficar mais difícil, representando o quê? Se estamos aqui na nossa caminhada, na nossa luta, na nossa batalha, nós precisamos agir, mas sempre elevando o pensamento ao alto e pedindo não a Deus para travar as nossas batalhas, mas para nos dar forças para que nós possamos enfrentar todos os obstáculos. E assim, confiantes em que a ajuda vem do alto, não temos nada a temer, como nos ensinou Francisco de Assis. A quem temer? O que temer? Nada, se temos fé na promessa divina. Só que a gente percebe o seguinte, que o homem ele não consegue manter essa fé constante. A nossa fé é uma fé fraca, né? É uma fé muito frágil. A gente começa a ter fé, assim que bate um vento um pouco mais forte, pronto, a nossa fé diminui. Aí daqui a pouco Deus dá aquela injeção de... Aí a gente se fortalece na fé. Agora um passinho mais à frente, mais um obstáculo, novamente a nossa fé desmorona. Por isso que Jesus falou, se tivesses a fé de um tamanho de um grão de mostarda, essa fé constante, mesmo que fosse de um tamanho de um grão de mostarda, vocês venceriam todas as batalhas. Mas nós não somos assim. Nós começamos daquele jeito. Vai dar certo, vamos à frente. Começaram a surgir as dificuldades, a gente já começa a ratear. Aí cai, abaixa a cabeça. Aí tem a sessão das lamentações. O desejo, alguns abandonam a caminhada, outros sentam e começam a chorar, e alguns poucos perseveram nessa fé. Então, Deus, vendo que bastou o relato daqueles homens que foram como batedores à frente, sobre as dificuldades do caminho, os obstáculos que eles teriam que enfrentar, eles já desmoronaram na fé. E aí esse Deus, com características humanas, né, se irrita. Então, isso aí, a punição por esta revolta do povo e pela recusa dos israelitas em confiar na promessa divina da conquista da terra, foi a permanência de 40 anos no deserto, até o florescimento de uma nova geração. Tem aqui, eu não vou ler todo, né? Não vou ler todo, porque o trecho é grande, mas eu recomendaria a vocês a leitura no livro de Números, tá? Que é o terceiro, é o quarto livro, que o primeiro é a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e depois Deuteronômio, é o quarto livro.
desse trecho, no livro de Números, capítulo 13. Quem quiser anotar, anote, é muito interessante. Capítulo 13, versículos de 1 a 30. E no capítulo 14 de Números, versículos de 1 a 35. Vocês vão ter a ideia de como esse Deus apresentado por Moisés, ele vai ser, de certa forma, cruel ao falar com esse povo. São coisas assim, a forma como ele trata, é quase, podemos dizer, é um ato de vingança contra aqueles que se atreveram a duvidar da ordem que ele deu, daqueles que fraquejaram na sua fé. Por isso a gente vai entender agora que quando Jesus começa o seu trabalho apostolar, ele vai trazer para o povo a ideia do Deus Abá, Deus Papai. Não mais o Deus Pai. Porque a ideia que se tinha de Deus era essa, que está narrada nesse livro de Números, nesse capítulo 13 e 14, nos versículos indicados. Ao ler isso aqui, você fica, meu Deus, esse Deus aqui é terrível. Essa era a ideia de Deus. O Deus para ser temido e nunca enfrentado. Temido no sentido verdadeiro da palavra. Porque a forma como ele trata daqueles que se atrevem a não seguir as suas ordens, é dura. Aí a gente entende. Jesus mostrando Deus é Deus Abá, é Deus Papai, é Deus de amor, é Deus de misericórdia. Não é aquele Deus duro. Então, a gente lembra que a gente falou sobre isso? Jesus, ele não trabalhou por mudar essa ideia antropomórfica de Deus. Ele respeitou essa base. Ele sabia que esse povo ainda, quando ele aqui esteve, não tinha condições de fazer essa transformação de pensamento sobre Deus. Mas isso não impede de começar a mudar o conceito de Deus. Ele deixa que essa base antropomórfica continue, mas ele começa a colocar uma outra ideia de Deus. Não, é Deus Papai, é Deus bom, é Deus misericordioso. Então vamos seguir aqui para a gente compreender um pouquinho como isso aconteceu. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. O mapa ele está um pouquinho torto, tá, gente? Ele é um pouco mais vertical, mas para encaixá-lo aqui eu tive que dar uma arrumadinha nele, né? Essa parte de Judá, ela fica de uma forma mais vertical. Aqui nós temos as 12 tribos de Israel. São os nomes em preto. Então nós temos lá, lembrando que cada tribo dessa foi entregue a um dos filhos de Jacó. Então nós temos Asser, ao norte, é a tribo de Asser, que foi um dos filhos de Jacó, Naphtali, Zebulão, Issacar, Dan, Efraim, Benjamim, lembra do Benjamim que era o caçulinha? Judá, Simeão, Gade, Manassés. Manassés é filho de José do Egito. José não tinha uma tribo porque ele foi enviado como escravo para o Egito. Ele viveu no Egito e morreu no Egito. Mas seu filho primogênito, Manassés, saiu. Ele ficou com uma parte das terras, da herança de José. Logicamente que Manassés não saiu do Egito com Moisés,
porque eles ficaram lá 400 anos. Mas os herdeiros de Manassés, filho primogênito de José do Egito, é que eram os responsáveis por essa tribo. Reparem que é a tribo maior, não é? Olha só a extensão de terra. São 2 grupos que estão divididos pelo Rio Jordão. Uma parte da tribo ocupava a parte direita, a outra parte esquerda. Então, inclusive lembrando que quando Moisés retira o povo de Israel, ele leva com ele os restos mortais de José. Ele leva, tá? Então, ele leva com ele. Então, Manassés vem a ser o filho primogênito de José, e os herdeiros de Manassés ficam com as terras, né? Com a tribo, na realidade, com a tribo. E todos esses filhos de Jacó, eles não saíram do Egito, eles morreram no Egito, porque eles chegaram lá e ficaram 400 anos. Mas seus herdeiros levaram. Mas a tribo tinha o nome deles, dos filhos de Jacó. Senão a pessoa vai dizer assim, poxa, se eles ficaram prisioneiros 400 anos no deserto, como é que ao sair de lá a tribo chamava-se Ruben? O nome da tribo era a tribo de Ruben, mas quem estava nessa tribo quando ela saiu do Egito são os descendentes de Ruben, mas a tribo recebe o nome do patriarca, que foi um dos filhos de Jacó. E a gente lembra da história de Ruben, lembra? Que foi Ruben quem contou lá para o pai? Então nós temos aí Ruben, Gade, Manassés, Esaú. O que o Deus faz quando ele se encontra com Moisés? Ele diz assim, ô Moisés, eu vou escolher um homem de cada tribo. Logicamente, ele escolheu os mais bem preparados. Então, da tribo de Naphtali, ele escolheu Naabe. Da tribo de Asser, ele escolheu Setur. Da tribo de Zebulão, ele escolheu Gediel. Da tribo de Sacar, escolheu Igal. De Dan, Amiel. De Efraim, ele escolheu Oséias. Mas Moisés teve aquela intuição ou recebeu uma inspiração e rebatizou Oséias com o nome de Josué. Então, quando Deus indica Oséias para ser um dos batedores, Moisés tinha inspiração e diz assim, vou batizá-lo novamente, vou rebatizá-lo. Você passará a ser conhecido a partir de hoje como Josué. De Judá, de Benjamim, da tribo de Benjamim, escolhe Palti. Da tribo de Judá, Calebe. Da tribo de Simeão, Safate. Da tribo de Ruben, Samua. Da tribo de Gad, Gel. E da tribo de Manassés, que era a tribo dos herdeiros de José do Egito, Gade. Esses 12 homens partem para fazer aquela verificação. Né? É um grupo de 12 batedores, 12 espiões. Ficam 40 dias e retornam. Quando eles retornam e vão comunicar a Moisés e ao povo os perigos da travessia, 10 desses homens se insurgem contra Moisés. Eles dizem, Moisés, é impossível, nós estivemos lá, não dá, Deus se enganou. O povo, ouvindo os 10 que foram escolhidos pelo próprio Deus para irem, segundo o Moisés falou, aí eles se revoltam. Eles dizem, não, eles estiveram lá, estão falando que essa missão é impossível. Mas 2 desses homens, Josué e Calebe, que haviam nascido na escravidão do Egito, que haviam, porque esses homens foram combatedores, o Naabe, o Setur, o Gediel e Gal, eles fizeram a travessia do Mar Vermelho. Eles saíram do Egito, eles nasceram no Egito e saíram de lá. Josué e Calebe também. Mas Josué e Calebe não. Eles dizem para Moisés, nada disso. Deus nos fez uma promessa e nós confiamos em Deus. E a missão pode ser realizada.
Porque a promessa de Deus não é promessa vã. E o protesto deles é tão assim contundente que era costume, quando você se revolta contra alguma coisa, rasgar as próprias roupas. Eles rasgam as próprias roupas, mostrando a indignação deles para com seus 10 companheiros de tarefa e para com a decisão do povo. E eles dizem, não, Deus nos deu essa missão, nós vamos atravessar. E isso vai ser uma coisa muito interessante, porque Deus, eu vou só contar um pouquinho aqui da história, que vocês vão ler. Deus fica tão revoltado com tudo isso, que ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte, Deus, né, mediante toda aquela situação, ele diz, a partir de hoje eu dou uma ordem. Vocês voltarão para o deserto. Só que tem uma coisa. De todos os que estão aqui, e isso era quase 10 mil pessoas, todos aqueles com mais de 20 anos não entrarão na Terra Prometida. Morrerão no deserto. E tem uma parte que ele diz assim, ó. Ele diz assim, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos andarão errantes neste deserto durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Isso não é uma vingança? Duro. Ele disse, somente aqueles com idade até 20 anos chegarão à Terra Prometida. Aí a gente faz os cálculos. Se essa ele disse mais, para cada dia em que esse grupo caminhou na Terra Prometida fazendo aquela verificação, foram 40 dias, cada dia equivalerá a 10 anos. 40 dias, 40 anos. Esse é o castigo. Aí a gente faz uma conta. Se ele prometeu que só aqueles com até 20 anos, 18, 19, 20 anos, chegariam à Terra Prometida, e eles ficariam rodando o deserto 40 anos, esses que tinham 20 anos chegariam à Terra Prometida quantos anos? 60. Não é? 20 mais 40, 60. 58, 55. Uma criança de 5 anos chegaria à Terra Prometida com 45. Um jovem de 18 chegaria à Terra Prometida com 58. E aqueles com mais de 20, ele disse, não entrarão na Terra Prometida. Perceberam que Moisés está nesse bolo? Moisés está nesse bolo. Ah, mas o Senhor diz uma coisa. Ele coloca uma exceção, uma exceção. Ele diz, apenas Caleb, da tribo de Judá, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, que foi o ex-Oséias, da tribo de Efraim, e os vossos filhos, os filhos de Caleb e de Josué, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, que conheceram a terra que desprezastes. Só os dois. Josué devia ter uns 25, 30 anos. Caleb devia ter por aí uns 25. Então, o Josué chegará aos 70, Caleb, só esses dois vão chegar à Terra Prometida. Todo o resto, acima de 20 anos, desaparecerá nas areias do deserto. Ele diz aqui, vossos cadáveres apodrecerão, e só seus descendentes, e dependendo dos descendentes, da idade dos descendentes, porque o descendente de Gade, por exemplo, da tribo de Manassés, se ele tivesse um filho de 30, não entraria. Então, foi um castigo. Só Josué e Caleb, as duas exceções, porque ele vai dizer aqui, são homens puros, homens que se mantiveram fiel à promessa. E olhe que todos esses com nomezinho azul foram homens que o próprio Senhor escolheu, não foi Moisés, não.
O Senhor escolheu esses homens, um de cada tribo, por achar que eles eram os mais capazes, os mais fiéis. Olha a ideia do Deus antropomórfico. Será que ele, se fosse Deus de verdade, não saberia que eles falhariam? Que eles iriam falhar? Poderiam falhar? E se ele sabia que ele poderia falhar, por que a indignação? Alguém viu Jesus indignado com Judas Iscariote? E Jesus não era Deus. Não é Deus. Mas ele sabia que Judas era um homem que poderia falhar. E ele não fica injuriado contra Judas. Mas esse Deus fica, porque foram homens que ele escolheu. Ele fez uma lista de 12 homens, entregou para Moisés. E dos 12, só 2 se mantiveram fiéis à promessa dele. Então ele se sentiu o quê? Traído por homens que ele acreditava que seriam firmes na sua fé. E ele errou de 10 para 2. É um erro bem grandinho, né? Só 2 se mantiveram. E esses 2 ele deu esse prêmio. Todos os outros ele arrasou. Deixou os ossos enterrados lá no deserto. Com uma fúria que, quando vocês lerem o livro de Números, esse capítulo 13 e o capítulo 14, vocês vão conhecer um pouco mais desse Deus, né? Então, isso aí. Por isso, esse castigo. Então, eles vão atravessar o deserto, fazer o caminho mais longo, enfrentar todas as dificuldades. Enfim, o período de jornada dos israelitas pelo deserto foi decisivo para a transformação de um amontoado de escravos em um povo com um propósito. Mas, ao mesmo tempo, essa travessia do caminho mais longo, enfrentando grandes batalhas, endureceu esse povo, fortaleceu esse povo, trouxe experiência a esse povo. E o cenário escolhido para esta transformação foi o deserto. E quando a gente pensa em deserto, é que a gente imagina um lugar duro de enfrentar. Deserto, quando a gente pensa no deserto, é olhar para frente e imaginar. Os oásis são em número pequeno, não é? Quando nós chegamos a essa reencarnação, todos nós que aqui estamos, num planeta de provas e expiações, como espíritos perfectíveis, buscando a sua evolução, o que se apresenta à nossa frente não são oásis a cada 5 anos. Nós chegamos aqui com uma história para resolver, com questões a decidir, não é? Situações a reparar, fazendo conquistas, porque nós trazemos uma bagagem um pouquinho pesada. Então, é como se nós tivéssemos um deserto a atravessar. E no deserto, você não sabe o que tem depois da próxima duna. Então, você tem que, conforme você vai caminhando na reencarnação, você vai se fortalecendo para enfrentar tudo que possa estar à sua frente. E com isso, você passa por transformações, porque ninguém atravessa um deserto e chega ao final dele da forma que iniciou a viagem. Pelo menos chega um pouquinho mais queimado, não é verdade? Um pouquinho mais moreno e com algumas bolhas por causa da queimadura do sol. Todos devem passar por jornadas, progredindo em etapas, para vencer as próprias limitações. Quando uma pessoa passa de um nível para outro, ela deve aprender a lidar com novos desafios. O sucesso da missão é alcançar a Terra Prometida, que emana leite e mel. O que é a Terra Prometida? É a tal felicidade que todos nós buscamos. Então, nós viemos para uma jornada. E a cada jornada,
nós estamos progredindo em etapas. E a cada etapa vencida, nós saímos dela com novas conquistas, vencendo as nossas limitações. E a cada etapa vencida é um degrau, é um nível que nós alcançamos, um nível a mais. E, logicamente, se você vai subindo degraus, você tem que saber que no degrau superior, que você acaba de conquistar, tem novos desafios, novas conquistas. É como alguém que recebe uma promoção. Você trabalha num setor onde você já domina tudo que acontece ali e, de repente, o patrão diz, você vai ser promovido para uma seção superior. Você tem que imaginar que nessa seção superior tem novos desafios a enfrentar, novas coisas a aprender, novos obstáculos a vencer, até que você alcance o cargo máximo, até que você tenha o domínio de tudo aquilo. Então, o sucesso da missão é alcançar a terra prometida que mana leite e mel, não é? O período de jornadas dos israelitas pelo deserto, saindo da escravidão do Egito, alcançando a terra prometida, é a narrativa da quebra das correntes, da vitória dos escravos sobre os escravizadores, da busca da liberdade e da autodeterminação de um povo. Enfim, uma narrativa épica e simbólica que representa a esperança, né? Então, esse período de jornadas que o espírito realiza, saindo da escravidão do Egito, já falamos aqui, o que essa escravidão do Egito representa, que é o apego às coisas materiais, aquelas práticas antigas, não é? Aos vícios. E essa jornada que nós vamos fazendo até alcançar essa terra prometida tão sonhada é uma narrativa dessa quebra de correntes. Porque se nós somos escravos, é porque nós estamos presos. Então, ela representa essa vitória do espírito, escravo das paixões, não é? Sobre esses escravizadores, que são essas coisas que nos prendem, as coisas materiais. É a busca do homem pela sua liberdade. Essa autodeterminação que o homem traz, essa ideia que o homem traz em estado latente. Eu fui criado para a pureza total. Nós sabemos isso. O espírito traz essa ideia. Criado simples e ignorante para a grandeza maior. Então ele caminha por causa disso. Porque lá no seu íntimo, lembra da memória ancestral? Já falamos sobre isso? Que o espírito traz, porque ele foi criado por Deus, e essa lembrança está lá na sua memória ancestral. A sua caminhada visa isso. Só que às vezes ele caminha, aí ele fraqueja, ele teme, ele para, mas nenhum espírito jamais, no passado, no presente ou no futuro, ficará para trás. Todos alcançarão o objetivo, porque é da lei. O progresso é inexorável. Nós podemos até retardatá-lo, mas nunca impedi-lo. É da lei. E todos irão concluir a sua viagem. Então, é essa narrativa, essa ideia que nós trazemos. E é justamente essa ideia que o espírito traz com ele, na sua memória ancestral, representa o quê? A esperança.
O que é que nos empurra para a frente? É a esperança. Olha aí o desenho, o deserto, mais uma planta, um ser germinando, né? Brotando do solo árido e seco, mostrando a sua beleza no mundo. Esse desenho representa isso. É o espírito movido por essa esperança que ele traz com ele, de que ele foi criado para ser grande e imortal. Por isso a gente caminha, às vezes aos trancos e barrancos, às vezes parando, sentando à beira do caminho, chorando, mas logo a gente levanta, às vezes sozinho, às vezes com a ajuda de um outro companheiro, né, recebendo a inspiração do mais alto, e a gente segue, e a gente segue. E essa planta representa isso, porque um dia ela se tornará frondosa e dará muitos frutos. Então essa história mostra bem essa jornada do espírito. Não, aqui não é uma jornada na Terra, é uma jornada no universo. Porque hoje nós estamos no planeta Terra, amanhã em outro orbe. Então é a jornada do espírito pelo universo, desde a sua criação. Monte Sinai, é o monte aonde, depois de 40 dias de viagem, desde que foi atravessado o Mar Vermelho, Moisés chegou com seu povo para receber a lei, os 10 mandamentos. Então, nós vamos voltar aqui um pouquinho, não é? Para que a gente possa conhecer essa lei. Que lei é essa? 49 dias depois da travessia do Mar Vermelho, eles chegam aqui. Geograficamente, nós temos aí o mapa que se faz. Gente, esse mapa é o que se supõe, tá? Seria ali, nós já falamos dele na semana passada, a passagem do Mar Vermelho, perto de Fiairote, lembra? Ali onde o povo passou para sair do Egito e entrar na Península do Sinai. E essa região aí, né? Região de deserto, o deserto da Arábia aí. E lá embaixo, mais ao sul, perto de Rafidim, tem o que se imagina, os historiadores, os religiosos, o povo hebreu, que seria o local onde se localiza o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horeb. Então, esse é o mapa onde se supõe que hoje se encontra o Monte Sinai. Então, nós vamos entender o porquê supõe. O local do Monte Sinai. O encontro entre Deus e Moisés ocorreu na cordilheira da Península do Sinai, algumas vezes chamado de Monte Horebe, outras de Monte Sinai. Vai depender da população do local, entendeu? Algumas populações ali daquela região, alguns grupos chamam de Monte Horebe, outros chamam de Monte Sinai. A localização exata, porém, não é conhecida. Alguns picos da Península do Sinai são sugeridos como sendo o verdadeiro Sinai, local onde Moisés recebeu de Deus as tábuas com os 10 mandamentos. Então, ninguém conhece exatamente qual daqueles montes, que são muitos, é uma cordilheira. Lembra? Cordilheira, nós estudávamos. Uma cordilheira tem vários montes, várias montanhas. Qual delas é o Monte Sinai? Ninguém sabe, tá? Mas o povo elegeu um monte lá. É esse aqui. De repente, Moisés deixou um marco aqui. Imagine, quantos anos desde que Moisés passou nessa região? Se passou, né? Vamos dizer assim,
até hoje teria quase 3.000 anos. Será que o marco que Moisés deixou ainda existe lá no meio do deserto? E se deixou algum, seria o quê? Um monte de pedra. Não tinha nenhuma plaquinha, né? Um monte de pedra simbolizando um tabernáculo que já poderia já ter desmoronado, caído, aquela coisa toda. Então, mas eles elegeram lá um monte, escolheram lá e disseram, esse aqui, que é o Monte Sinai, chamado por alguns Monte Horebe. Mas, verdadeiramente, ninguém sabe qual daquelas montanhas foi a montanha que, pela história dos hebreus, Moisés recebeu os 10 mandamentos, tá? Moisés recebe os 10 mandamentos. Ele chega à montanha com seu grupo e ali ele tem um encontro com Deus. Deus se revela novamente para ele. Deus aparecia para Moisés, às vezes 2 vezes por dia, para a gente imaginar a situação. E falava com Moisés. Moisés até constou, meu Deus. Sempre nesse horário tem uma moto passando aqui. Moisés construía tendas. Ele era um médium, um grande médium, né? E entrava nessa tenda e ali o Espírito de Deus se materializava e conversava com Moisés como se fosse de homem para homem. Na realidade era de homem para homem, só que um era encarnado, outro desencarnado. E ali o Deus, Yahvé, dá para ele uma série de ordens. E diz para ele, ó, você vai subir aí a montanha, e lá na montanha eu vou entregar para você 2 tábuas com várias ordens, várias decisões. Na realidade, dizem que eram mais de 613 ordenações, que Moisés resumiu tudo em 10 e voltou com essas 10 tábuas. E ele sobe um trecho da montanha acompanhado de alguns companheiros, mas quando ele chega a uma certa parte, ele diz assim, ó, vocês ficam aqui. Daqui para cima, quem vai subir sou eu sozinho. E ele deixa o povo esperando, chega lá em cima, e o Senhor, né, escreve, apontando para as pedras que estavam lá. O próprio Deus havia deixado umas pedras lá, e o Senhor, com seu dedo, apontando para as pedras, e das pedras saindo um raio de luz, escreve lá os 10 mandamentos, que são basicamente esses aí. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, aqui está guardado domingos, mas isso aí já foi escrito depois. O certo seria guardar os sábados, né? A gente sabe os problemas que Jesus teve com os sábados. E festas de guarda, as festas que eles tinham, né? Festa do tabernáculo, festa de Pentecoste, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho. Esse não pecar contra a castidade é não cometer adultério, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Basicamente, seriam esses os 10 mandamentos. Agora tem uma coisa. Os 4 primeiros mandamentos, que é não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te, aqui está certinho, do dia de sábado para o santificar e também de guardar as festas, aquelas festas tradicionais religiosas. Então, esses 4 primeiros falam sobre os deveres dos seus servos para com Deus. São os deveres do homem para com Deus. Olha aqui, não terás outros deuses, não farás para ti imagem esculpida, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificar, para adorar o Senhor. E respeitar as festas que também honram o Senhor. Então, os 4 primeiros tratam da relação do homem para com Deus. Os outros 6 tratam da regulamentação das relações entre os próprios homens. Honra teu pai e a tua mãe. É a relação de um homem com outro homem. Não matarás. Relação humana. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo. Então, do 5º mandamento ao 10º, vai tratar das relações entre os homens.
e do 1º ao 4º da relação do homem com Deus. Muito interessante essa divisão. E se a gente observa, é isso mesmo. Tem uma divisão aí. Então vamos à frente. A exposição do decálogo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses mandamentos, para poder ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Não vamos aprofundar, mas vamos dar uma explicação, vamos conhecer um pouco mais. No 1º mandamento da lei, Deus manifesta o seu caráter singular e exclusivo ao homem, não admitindo que a adoração que lhe é destinada seja repartida com outros deuses. Então ele diz, não vai adorar outros deuses. E condena, reparem as palavras, como mostra bem essa coisa dessa antropomorfia. Deus condena qualquer forma de idolatria, seja ela invisível ou visível. Seja um outro ser espiritual ou algum ser ali material. Realidade que é por diversas vezes manifesta nas Escrituras. Então, muitas vezes nas Escrituras nós vamos ver o homem fazendo essas adorações que não são ao próprio Deus. Então ele condena qualquer forma de idolatria, seja ela invisível ou visível. Realidade que é por diversas manifesta nas Escrituras. Então, nas Escrituras, a gente vai ver muitas vezes Deus tendo que puxar a orelha do homem e dizer assim, você está idolatrando outro Deus. Porque isso vai acontecer. Lembra que eu falei da fé frágil? Enquanto o 1º mandamento reprova a adoração de falsos deuses, o 2º nos proíbe a falsa adoração. Então, um diz, você não pode ter outro Deus, a não ser eu. No 2º, ele fala, não pode adorar falsos deuses, porque só um pode ser adorado. Então, o 1º mandamento e o 2º estão bem relacionados. O 2º nos proíbe a falsa adoração. Esse mandamento proíbe os cristãos a criação de ídolos. Preste atenção na palavra ídolos. Sua servidão e adoração. Havia, naquela época, e aqui a gente ainda encontra isso, uma grande dificuldade dos povos antigos, e podemos dizer também alguns povos atuais, em entender que Deus é espírito e que não podiam vê-lo, mas que é preciso adorá-lo em espírito e verdade. Olha que coisa complicada para o homem daquela época e ainda é complicada para nós. Entender que Deus é espírito. Reparem, espírito aqui está com letra minúscula, não está com letra maiúscula. Tá? Nós estamos estudando isso no livro dos Espíritos. Nós não estamos falando aqui de individualidade. Individualidade é o homem. Espírito com letra maiúscula. Então, é entender que Deus é espírito e que não podiam vê-lo. E Moisés via todo dia. Mas que é preciso adorá-lo e só a ele em espírito e verdade. Este era um conceito elevado que Jesus viria explicar melhor no seu diálogo com a mulher samaritana. Um trechinho que eu vou ler, João capítulo 4, versículos de 20 a 24. Jesus, lembra que ele foi atravessar a terra dos samaritanos, sentou lá na beira do poço, encontrou uma mulher samaritana? E no meio do diálogo, lá no versículo 20, ela diz assim, nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós, se referindo a Jesus, dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque foi através dos judeus que vem a ideia do Deus Pai Criador, não é? Essa história que nós estamos contando. Mas aí Jesus diz, mas vem a hora, e é agora, porque ele está presente na terra,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Deus é espírito, com letra minúscula, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, Jesus aqui, quase 2000 anos depois do Decálogo ser apresentado a Moisés, vai explicar esse conceito elevado de adorar Deus em espírito e verdade. Mas os homens ainda continuam sem entender isso. Existem pessoas que, por sua notoriedade, olha hoje em dia, nós estamos aqui, 2021, 26 de fevereiro, né? Olha o Big Brother aí. Existem pessoas que, por sua notoriedade, por seus talentos, por suas habilidades em alguma área da vida humana, tornam-se em mitos, em superstar. Não é verdade? Muitos acabam por idolatrá-los, mesmo que quase sem perceber. Idolatram esses ídolos. Idolatram os médiuns tecnológicos. Não é assim? Mas lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, já estava escrito: não te curvarás a elas, a essas imagens, a esses ídolos, nem as servirás. Mas hoje nós estamos aqui, no Brasil, no mundo em todo, adorando os superstars, idolatrando. E às vezes a idolatria é tanta que a pessoa quer se vestir como ele se veste, que a pessoa quer fazer a tatuagem do nome do cara no braço dela, que a pessoa vai fazer operação plástica para ficar com o nariz igual ao seu ídolo, que vai cortar o cabelo igual o ídolo, enquanto o ídolo vai fazer um show, vai fazer uma apresentação no lugar, a pessoa fica uma semana na fila para comprar o ingresso, para assistir o seu ídolo, e fica ali na beira do palco, olhando, congelado, extasiado, como se fosse Deus à sua frente. E às vezes o ídolo olha para ela assim, quando ela joga uma flor, uma peça de roupa, ele pega, balança e joga para o outro, vai embora e não está nem aí para a pessoa. É isso aí. Nós temos aí o segundo mandamento. Não te curvarás a ela, a essas imagens, esses ídolos, nem as servirás, porque eles não são deuses. Eles são pessoas como outra qualquer. O propósito do terceiro mandamento é afirmar a grandeza de Deus. Esses 4 primeiros, vamos lembrar, né? Relação do homem com Deus. É abusar, é aquele, não fale do nome, não lance o nome de Deus em vão, né? Então, o propósito do terceiro mandamento, que é falar, né? Usar o nome de Deus em vão, é afirmar a grandeza de Deus. É abuso falar dele de modo descuidado e leviano. Não é assim que diz o terceiro mandamento? Eu vou até voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Eu fico até com medo de apertar esse negócio aqui, porque eu não sei onde ele está, e desligar. Então, o terceiro mandamento é isso. Não use o nome de Deus em vão, né? Usar o nome de Deus em vão é utilizá-lo fora do contexto da reverência, com trivialidade ou insignificância, ou citá-lo de forma imprudente ou banal. E há situações em que se usa o nome do Senhor apenas para se justificar uma opinião, um julgamento. A gente não faz isso? Para justificar uma opinião, um julgamento. Isso é abusar, né? É usar o nome de Deus fora do contexto, do respeito que ele merece, com trivialidade ou insignificância. Quantas guerras já foram e continuam sendo travadas em nome de Deus? E quantos abusam e discriminam as pessoas em nome de Deus? Isso é utilizar o nome de Deus em vão. Eu vou até voltar aqui, ó.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando a gente está falando, sabe, tratando de coisas insignificantes e coloca Deus no meio, tem aquela música, né? Deus já deve estar de saco cheio. Não é verdade? Tudo que os habitantes da terra fazem, colocam Deus no meio. Essa música bem diz isso. Tudo que os habitantes da terra fazem, e muitas coisas são inúteis, eles colocam Deus no meio. Aí a música diz, Deus já deve estar de saco cheio. Então, quantas guerras já foram e continuam sendo travadas em nome de Deus? E quantos abusam e discriminam as pessoas em nome de Deus? No quarto mandamento, a lei mostra o seu caráter social, aquele guardar o dia de sábado e das festas, né? Ainda é essa fase da relação com Deus. Mas ela tem um caráter social e humanitário e também uma função religiosa. A palavra sábado vem do vocábulo hebraico sabá. Eu acredito que seja dito assim, né? Sabá, que significa descanso, parar, cerrar. Não é um dia para se cumprir o que se faz rotineiramente, mas um dia dedicado para adoração a Deus e também para descansar. Por isso diz, guardar o dia de sábado para adorar a Deus significa que todos nós temos que ter um momento para adorar o Senhor, para tratar das coisas do Espírito e para descansar. Afinal, não somos escravos. Então, o sabá, esse quarto mandamento, tem essa questão, esse caráter social e humanitário, até porque naquela época escravidão era uma coisa comum, né? E não era só os homens, até os animais. Eles exploravam até o animal morrer. Então, quando ele institui esse quarto, ele não está tratando só dos homens, não, mas de tudo, de toda a criação, da terra, né? Parar de trabalhar a terra pelo menos um pouco, para a terra descansar, porque senão a terra acaba ficando estéril. Né? Dar um tempo para os animais, dar um tempo para a própria pessoa, tirar um tempo para adorar a Deus. Não precisa ser no sábado, mas esse sabá significa você tem que parar um momento para cuidar das coisas do Espírito. Representa isso. Não é um dia da semana, como nós conhecemos no calendário, vou escolher um dia da semana, não. É parar, dar uma parada e pensar, eu preciso ter um momento para oferecer ao Senhor. Isso que representa esse quarto mandamento. O quinto mandamento trata da família. Honrai a pai e mãe. Aqui já começa o relacionamento humano, né? Entre os homens. O mandamento trata da família. Pais e filhos têm deveres e responsabilidades. Os filhos devem honrar e obedecer a seus pais. E estes, os pais, têm a responsabilidade de criar e educar os seus filhos. Inclusive, tem uma mensagem de Jesus onde ele diz assim, filhos, respeitem seus pais, mas pais, não irriteis os seus filhos. Lindo essa mensagem de Jesus. Filhos, respeitem seus pais, mas pais, não irriteis os seus filhos. Ele está falando sobre essa relação. Esse pai e esse filho encarnado são espíritos, amigos ou não, porque são espíritos, são criaturas do Senhor. Então, enquanto estão encarnados, aqui numa relação familiar, os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais. E estes, os pais, têm a responsabilidade de criar e educar os seus filhos, que são espíritos enviados pelo Senhor para que eles orientem, eles encaminhem. Os pais merecem ser honrados pelos muitos sacrifícios que fazem em benefício dos filhos. Afinal, aquele espírito se ofereceu para receber um novo espírito. Por mais que ele não tenha sido um bom pai, o espírito, que é o filho, entre aspas, deve agradecer eternamente a oportunidade da reencarnação que aquele espírito que está como seu pai ou sua mãe lhe deu, porque ele está aqui na Terra graças a um espírito, ou melhor, 2 espíritos, que aceitaram trabalhar um corpo para ele e recebê-lo. Então, mesmo que os pais não sejam
maravilhosos, e a gente sabe que tem muitos que não são, nós precisamos amá-los. Lembra? Amar os adversários, amar os inimigos, amar mesmo aquele que não nos ama. Por quê? Porque eles nos deram uma oportunidade fantástica, que é a reencarnação que nós tanto precisávamos. Então, merecem ser ouvidos por causa da riqueza de experiência de vida que tem. Então, o filho, ele tem que ouvir o seu pai. Não quer dizer somente fazer o que o pai diz, né? Porque tem pais que querem viver a vida dos filhos, mas ele tem que ouvir o seu pai, a sua mãe, porque há uma experiência de vida que aquele casal tem e que vai passar para ele, que vai ajudá-lo. Esses pais, têm a responsabilidade dada por Deus de ensinar os filhos a conhecer e servir o Senhor. Olha a importância de evangelizar seus filhos. Devem educá-los para que tenham um bom caráter, sejam honestos, e isso influenciará o meio social onde eles vivem. Aqui não fala em devem educá-los, transformá-los em homens ricos, não. Devem educá-los para que tenham um bom caráter, sejam honestos. E isso vai influenciar o meio social onde esses espíritos vão viver. O 6º mandamento trata da morte. Não matarás. O vocábulo matar é muito abrangente, inclui todo tipo de morte. Mas, por vezes, somos invadidos de hostilidades. Nós não somos, nós, os espíritos que estamos nessa caminhada evolutiva, somos invadidos de hostilidades, energias de violência, impaciências que viajam dentro de nós. E esses sentimentos de ira, quando não controlados, podem levar às palavras injuriosas que matam o próximo espiritualmente ou no nosso coração. Então, por isso que esse vocábulo matar, não matarás, ponto, é muito abrangente. Por isso, Jesus ampliou o sentido desse mandamento com as palavras raca, vocábulo aramaico que quer dizer nécio, estúpido, e uma segunda injúria, louco, em sentido moral, de ímpio. E este mandamento é de tal subjetividade que quem se comporta desta maneira está sempre querendo diminuir o outro, humilhar o outro, mesmo nunca matando alguém, literalmente falando, com um tiro, com uma faca, esganando, jogando no abismo, se torna homicida na alma. Perceberam? Se você é aquela pessoa que costuma humilhar, pisar nos outros, diminuir, você se torna um homicida na alma, mesmo nunca destruindo o corpo de uma pessoa, porque matar alguém é destruir o corpo dela, a tal ponto que o espírito não pode mais estar ali e precisa partir. E o corpo vai para a terra. Mesmo que você não tenha matado ninguém assim, literalmente falando, você se torna homicida na alma. Por isso que Jesus ampliou esse sentido de matar, falando, quem disser para o seu irmão raca, quem chamá-lo disso, chamá-lo daquilo, estará matando também. Olha como Jesus é inteligente. Ele ampliou esse sentido. Porque até então eles usavam esse mandamento só para essa questão do tirar a vida. Mas aqui, Jesus, ao dizer, quem chamar o seu irmão de raca, quem humilhar, quem xingar, ele usa essas palavras no Evangelho, estará como que matando, será um homicida na alma. Aí está a passagem lá, de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 22. É Jesus falando, porém vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer, nécio, estúpido, infeliz, miserável, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Se tornará um homicida na alma. Então, olha a ampliação que Jesus deu a esse mandamento, né? Este mandamento, o 7º mandamento, diz respeito à afetividade. Não cometerás adultério. Diz respeito à afetividade, à capacidade de amar. Trata do respeito à verdade. Não é? Não tem muita gente que adora adulterar o documento? Não é? Trata do respeito à verdade e, de maneira mais geral, a aptidão para criar vínculos de comunhão com os outros. Então, ele fala assim do respeita, aí você é casado, não comete adultério, não vai olhar para outra mulher, aquela coisa toda, mas também trata do respeito à verdade, seja ela qual for. A verdade é a verdade.
Fake news está aqui, né? Quando você muda um diálogo num vídeo, não é? Quando você edita um documento ou alguma coisa para alcançar um certo objetivo, né? Dizem, né, que quem tira um texto, ou melhor, tem um provérbio interessante. Quem tira um texto do seu contexto é porque tem um pretexto, não é verdade? Então, isso é adultério. 8º mandamento, não furtarás. Não só da proteção ao direito à propriedade e da proibição ao roubo, a lei falava, mas daqueles que tentam roubar os sonhos do próximo. Tentam atrapalhar de alguma forma a sua caminhada, lesando o seu desenvolvimento material, social ou espiritual. E como se lhe roubasse a própria vida. Olha o problema da educação no mundo atual. Quando você não oferece educação adequada a uma geração, você está roubando essa educação. Você está, de alguma forma, trabalhando a caminhada dela, lesando o seu desenvolvimento material, social e até espiritual. É como se estivesse roubando a sua própria vida. E muitas vezes está, porque quantos jovens aparecem mortos por aí, porque estão vivendo uma vida inadequada, porque tiveram seus sonhos roubados. Estão percebendo a amplitude desses 10 mandamentos? 9º mandamento, não dirás falso testemunho. É uma proteção das pessoas contra a calúnia. Quantos não proferem palavras inverídicas, as famosas fofocas, contra seus semelhantes? Quantas fofocas do tipo, eu ouvi dizer, tudo indica, prejudicando a imagem e reputação de alguém que pode ser totalmente inocente. Lembra dos 3 escribos de Sócrates? Isso é verdade? Isso é bom? Isso é útil? Isso serve para alguma coisa? Não. Então, para que você vai falar? Então, uma proteção, né? Contra esse crime que muitas vezes já levou pessoas à morte, já destruiu famílias. Isso é uma coisa muito grave. 10º mandamento, não cobiçarás. Cobiçar é não só apreciar, mas ter uma vontade egoísta. É uma vontade além do normal. Ou melhor, uma vontade anormal. Um enorme desejo de se apoderar de um bem alheio ou de alguém, até de uma pessoa, ligado a outra pessoa, né? O homem cobiça a esposa do outro, a mulher cobiça o marido da outra, ou alguém cobiça o emprego do outro, o carro do outro, o tipo de vida de uma pessoa. Esse sentimento perverso acaba levando às atitudes de cobiça. Esse sentimento, essa vontade egoísta acaba levando a pessoa à ação, né? Às atitudes de cobiça, a matar o outro para ter posse daquilo que o outro tinha, né? Era dele. A lei demonstra, assim, que Deus quer que não só evitemos as práticas odientas, maléficas, mas que descartemos todo e qualquer pensamento leviano estabelecidos previamente em nossas mentes. Porque como somos espíritos em evolução, é ainda normal no nosso grau evolutivo termos em nossas mentes, muitas vezes, essa ideia, essa inveja. Aí tem gente que briga e diz, minha inveja é branca. Mas não existe, né? Inveja branca. Inveja é cobiça. Isso é um sentimento mau, que se você for alimentando, vai acabar sendo com o tempo realizado e poderá trazer consequências muito difíceis para a pessoa. E para encerrar, nós vamos ver uma mensagem que diz assim: Deus, a fonte, o criador da lei, não é um conceito abstrato. Lembra que Jesus falou?
vamos adorar a Deus em espírito e verdade. Ele se faz presente direta e pessoalmente na vida daqueles que guardam os seus mandamentos, os seus ensinos, as suas leis. E assim como Deus, que age com justiça, balanceada pela misericórdia, não aquela justiça de seus cadáveres irão apodrecer nas areias do deserto, tá? É uma justiça balanceada pela misericórdia, devem os seus servos também fazer. Então, a nossa justiça tem que ser uma justiça semelhante ao Senhor, balanceada pela misericórdia, e não aquela de que eu quero justiça, que na realidade é eu quero vingança. Então, a nossa justiça, a semelhança do Senhor, deve ser balanceada pela misericórdia. É assim que nós, os servos, como disse Jesus, eu vim para servir, não para ser servido, devemos agir. Então, a gente vai percebendo aqui que esses mandamentos, né, esse decálogo, ele é muito mais amplo, não é? Ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. Muitas vezes a gente sai lendo, mas não analisa com profundidade cada um deles e não traz para o dia de hoje. Aquele do não matarás foi ampliado por Jesus, né? Porque era muito clássico à época. Só tratava disso, de matar o outro. E Jesus veio e diz, não. Ele é muito mais amplo. E aí ele diz, nada de injuriar o outro, nada de diminuir o outro. Porque você se torna um homicida da alma. Isso é fortíssimo. Então eu pergunto, quantas vezes nós já não nos tornamos homicidas da alma? Então está na hora da gente, peraí, isso aí é muito forte, é muito poderoso. Homicida da alma, não, eu não quero. Não é para mim. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos refletir? E, se vocês puderem, anotaram aí aquela citação do livro de Números, capítulo 13, capítulo 14? Tem uma lidinha hoje à noite, muito interessante. Vocês vão ter uma compreensão maior da cultura daquele povo e de como eles viam Deus. É muito rico. Traz para cada um de nós, vai trazer para cada um de nós um conhecimento muito interessante para aqueles que estão acompanhando essa história. A gente vai entender o futuro disso aí, tá bom? Então nós vamos dar paradinha. Oi. Qual o capítulo do Números? Eu pedi na hora para vocês anotarem. Alguém anotou aí? Eu me lembro que era Números, capítulo 13, versículo 1, aí eu não me lembro até onde. Tá, eu anotei. Você pode repetir aí, Suzy, pra gente? Pode ser que alguém tenha anotado. Peraí, deixa eu ver que eu anotei um monte de... Então deixa, pode deixar, senão depois eu boto capítulo 13, versículos de 1 a 30 e capítulo 14, de 1 a 35. Exato, leiam isso. Vocês vão ter uma compreensão muito maior, muito mais profunda da história desse povo e da sua relação com Deus, tá bom? Vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos. Quando for 19h45, nós retornamos para encerrar o nosso estudo de hoje, o estudo do capítulo 10 do livro Nosso Lar. Para aqueles que não vão estar conosco, uma boa noite. Denise, você pegou aí quantos, por favor? Boa noite. Boa noite. 14. Boa noite. Beijinho. Boa noite, Ana. Beijo. Melhoras, tá? Se cuidem. Tá ok, querida. Obrigada. Beijinho. Beijão. Boa noite.